Gravando? Tá gravando a minha mala. Caô. Bora lá. Cara, essa conversa é muito barulho, cara. Que isso? Vou gravar no outro quarto. Alô? Então, meu nome é Sara. Estou aqui fazendo um trabalho para a professora Tamara de português. Vim fazer resenha de um livro, Uma Chance na Vida. É esse livro aqui, ó. Lindo, né? O autor é Inácio Araújo, o nome da editora é Is. Ele tem 77 páginas. E, tipo assim, o livro, ele se baseia num garoto que se chama Heitor, que ele e o seu amigo Pedro, eles vão para umas férias nas montanhas e lá Heitor conhece Silvia, ele fica muito, muito apaixonado por ela. E só que pelo Pedro, seu amigo, ele tem um jeito muito extrovertido, muito confiante de si, isso faz Heitor ficar muito isolado, faz Heitor ficar com autoconfiança muito em baixa em relação a Silvia, porque para Heitor o Pedro consegue conquistar a Silvia pelo seu jeito de ser. E o livro ele começa com eles, nas férias dele, jogando ping-pong. O livro começa assim, jogando ping-pong. O Heitor ele descreve a Silvia assim, alguns detalhes no início do livro. Mas depois começa a história, eles começam a jogar ping-pong e pro Heitor, o Pedro sempre quer humilhá-lo, sempre quer deixá-lo para baixo para ele em relação a Silvia. Eles estão jogando ping-pong e tá cheio de meninas lá, só que a principal para eles é a Silvia, né? E nisso, ai meu Deus. Aí nisso eles jogam ping-pong e tudo mais. Pedro ganha a partida, é como se fosse um campeonato, eles fizeram um campeonato ali. E nisso o Heitor começou a sentir que Pedro queria humilhá-lo. O Heitor fazia tipo gestos, cenas que o Heitor não gostava, Pedro tinha essas atitudes que o Heitor não gostava. Pra ele não era atitude de amigo, porque eles eram melhores amigos. Aí tá, ele queria impressionar a Silvia, tanto o Pedro quanto o Heitor. Aí tudo bem, aí eles... Depois aí tudo acaba, o Heitor perde o negócio de ping-pong. Aí depois eles vão pra casa, eles estão na mesma casa porque eles são amigos. Nessas férias eles vão pra casa, depois que o Heitor já tá deitado, quase dormindo, o Pedro vem e fala: eu acho que eu vou começar a namorar a Silvia. Pra quê? Aquilo lá foi uma facada no peito do Heitor, porque tipo... É uma mina que ele ficou muito apaixonado e tipo, velho, vem o seu melhor amigo e fala isso pra você, que você vai namorar a mina que você tá gostando. Era tipo isso, ele não gostou nem um pouco, ficou mal, porque pra ele, a Silvia iria namorar ele, porque ele é muito mais interessante que ele mesmo. Ele não tinha confiança nele mesmo, pra ele o Pedro conseguiria namorar a Silvia muito fácil, por ele ter o seu jeito, tipo, um jeito dele próprio, um jeito que conquistava todo mundo. O Heitor sempre tinha isso na cabeça dele. Beleza. Aí depois disso, o Heitor ele começou a pensar na amizade dele com o Pedro, revendo a amizade deles. Aí tudo bem, reviu a amizade deles e tudo. Aí ele estava vendo, tipo, ele começou a raciocinar, tipo assim, pô, ele é assim comigo, antigamente ele não era assim, ele era assim ou eu não percebia? Ele tinha esse jeito assim mais extrovertido, que me deixa pra baixo, ele sempre foi assim ou ele começou a ser assim agora? O Heitor começou a fazer esses tipos de pergunta pra si próprio. Aí, pra saber, né, se ele tava moscando em relação à amizade deles, porque ele era o bobinho da amizade, né? Aí tá. Aí ele começou a rever amizade com o Pedro e tudo mais, porque o Pedro sempre foi muito amigo dele, nunca fazia isso com ele, né? Nunca fazia. Reveu a amizade deles em época antes das férias.
porque já se revelou amizade com o Pedro e tudo mais. Aí, antes, ele começou a pensar, foi antes disso que o Pedro chamou ele para ir para as férias das montanhas, estão numa casa lá com os pais do Pedro. O Pedro chamou o Heitor para ir para poder fazer esse negócio, né, nas montanhas, umas férias, nas montanhas, um negócio lá. Aí ele chamou ele, aí que começou isso, ele se apaixonou por ela e tudo mais, e acabou dando nisso daí, que tem muita coisa ainda pra acontecer. Aí depois disso, peraí, aí depois disso, depois de muita coisa, o Heitor ele consegue conversar com a Silvia, só que tipo, não era aquela conversa que ele chegava nela, pô, eu tô afim de você e tudo mais, ele não falava, ele ficava, tipo assim, ele não tinha uma conversa certa com ela, coisa que o Pedro tinha, o Heitor não tinha, o Heitor que realmente gostava dela, não chegava nela pra falar, pô, eu gosto de você, e tipo, deixava o tempo passar, mas não falava o que tinha que falar com ela, sempre trocava ideia com ela e tudo, mas não era aquilo, então ela não achava ele um garoto interessante, um garoto bacana. Aí beleza, aí depois de muita coisa, tava rolar, não tava rolar, Augusta, uma amiga deles lá do acampamento lá, ela resolve dar uma festa, nisso chamou todo mundo, chamou todos os amigos, beleza. Nisso que ela chamou todo mundo, aconteceu muita coisa na festa, o Heitor só quis ir mesmo na festa por causa da Silvia, né, porque ela também era amiga ali, todo mundo. Aí ele vai na festa por causa da Silvia, ele só fica pensando nela, chega a um certo ponto que uma certa amiga dele, a Vininha, que é amiga de todos os outros também, chama o Heitor pra dançar, mas nisso que eles dançam ali, naquele envolvimento, a Silvia aparece chegando na festa, ele revira o olhar pra ela e Vininha, vendo aquilo, ficou muito, tipo assim, ficou magoada, porque, pô, cara, o cara que eu tô dançando aqui vai lá e olha pra outra, e ela não curtiu aquilo, dava pra ver a tristeza no olhar dela naquela situação. Aí, tudo bem, ele virou a atenção totalmente pra Silvia, pra mina que ele gostava. Beleza, virou pra ela. Naquilo a Vininha não queria mais assunto com ele. Nisso ele ficou pensando nela a noite inteira da festa, só ficou pensando nela. Aí tá. Depois disso, aconteceu brigas na festa, só que antes da briga, Pedro tinha chegado na Silvia primeiro que Heitor, porque Heitor não tinha atitude de chegar nela totalmente, já Pedro tinha. Aí foi que lá foi, tipo, só um espaço pro Pedro conseguir conquistar a Silvia. Aí tudo bem, Pedro vai até Silvia, conversa com ela, consegue dançar com ela naquela festa. Depois rolou uma briga de Tom e de Fiore, se eu não me engano, rolou a briga, esse mesmo, rolou a briga deles. Aí ficou aquele negócio, né? Lembrando que Tom, ele é namorado da Augusta, a dona da festa. Aí, ok. Depois eles brigam e todo mundo naquela confusão e tudo. E por esse momento que Tom e Fiore estão brigando, Pedro aproveita esse momento para ficar mais perto da Silvia, né? E Heitor, vendo aquilo, não estava aceitando aquilo, porque para Heitor era ele que tinha que estar no lugar do Pedro. Só que Heitor também não tinha suas atitudes, né? Aí tá, era como se Pedro fosse o protetor da Silvia ali naquela situação, porque tava dando muita confusão ali na festa, do nada rolou uma confusão. Aí tá. Depois disso, depois de Heitor não aceitar ver Pedro com a sua amada, né? Heitor foi pra casa, né? Foi pra casa, falou pra mãe de Pedro que ele só não quis contar a verdade, falou que só não tava bem, voltou pra casa e tal. Nisso, que ele volta pra casa, já era manhã já, né? Ele dorme, assim, já era manhã, aí Pedro chega da festa chamando o Heitor, muito assustadamente, Heitor não entendeu nada, mas Heitor já tava com um certo ranço do Pedro por ele, tipo, pô, roubou a minha mina, a mina que eu curto. Mas o Heitor ele nunca deixou claro pro Pedro que ele gostava da Silvia. Então o Pedro não tinha como adivinhar, era meio que isso também, a situação deles. Pedro chama Heitor muito assustadamente, e nisso que ele chama ele,
venha ver o negócio. Tinha um penhasco, eles foram para um penhasco lá, perto das montanhas, lá onde eles estavam, onde eles geralmente soltavam a cavalo. Teve uma certa parte no início que eu não contei, que eu acabei esquecendo, mas isso acontece mesmo, que o Heitor, né, não tinha aceitado o Pedro ficar com a Silvia, né, aquele jeito estranho dele, não tinha aceitado. Aí ele resolveu ir montar a cavalo. Ele resolveu montar a cavalo para poder chamar a atenção da Silvia antes de Pedro. Aí o Heitor, ele vai pro penhasco. Nisso que ele vai pro penhasco, ele quer soltar o cavalo lá, ele quer dar um pulo assim meio extraordinário para poder impressionar a Silvia. Era perigoso, ele sabia que poderia morrer, mas ele queria de qualquer forma impressioná-la. De qualquer forma impressioná-la. E nisso, ele vai, consegue pular com todos os riscos, ele consegue pular lá, aquela parte da... Aí tudo bem, ele consegue pular. Não consegui impressionar a Silvia porque a Silvia achou ele louco de ter feito aquilo. Ele recebeu elogios de todo mundo que estava lá, mas menos da Silvia, menos das pessoas que ele realmente queria. Aí, ok. Aí isso era mais no início do livro. Mas agora voltando mesmo pro contexto, Pedro chamando o Heitor, né, para poder ver o que tinha acontecido. O Tom, que era namorado da Augusta, que era a dona da festa, eles tinham brigado. E Tom, ele foi para esse penhasco se jogar, porque ele tinha feito uma briga muito feia lá, rolou uma briga feia dele lá com o amigo. E ele tinha brigado com a Augusta também, era tudo englobado. Aí Pedro, vendo aquela situação, chamou o Heitor e tudo. Aí o Heitor, vendo aquilo, ficou assustado, mas ele foi o único que teve coragem de ir até o corpo morto, porque ele tinha morrido, ele se jogou de um lugar muito, muito alto. Aí o Heitor, vendo aquilo, foi lá tentar ajudar, né, tentar resolver o caso antes de chamar a ambulância para saber o que era mais ou menos. Porque ele queria impressionar a Silvia, ele queria mostrar que ele sabia de tudo, porque ele queria ser médico. Aí pro Heitor era assim, pô, o Pedro não tem coragem de fazer isso, e eu tenho. E como a Silvia estava no meio, era a esperança dele, né, mostrar que ele era corajoso, que ele era capaz de mostrar aquilo e tudo mais. Aí tá bom. Nisso, ele vai lá, ele fala que ele está morto, o coração tá quase morto, o coração tá batendo muito pouco. Beleza, todo mundo ficou assustado, a namorada do Tom, que estava morto, ela chorava muito, muito, muito. A Silvia muito assustada com aquela situação toda. Aí, ok. Nisso, depois eles chamam a ambulância e beleza, aí a ambulância foi pro hospital e tudo mais. Aí depois ligaram pra família dele e falou que ele realmente tinha morrido, realmente tinha acontecido. Logo depois aconteceu um velório em casa, nessas férias loucas teve que acontecer o velório de um amigo, né? E eram tudo pessoas muito novas, né? Era tipo 14 anos, 15 anos. É uma faixa de idade que não passava disso. Era todo mundo nessa faixa etária de idade. Aí beleza. E nesse caso que aconteceu, foi que quando que o Heitor ele teve coragem de falar com... Não, ele teve coragem de, tipo, ir lá no corpo morto do Tom. Aí ele teve coragem de falar com a Silvia. Ele falou assim, não, agora eu vou falar com ela, agora eu vou conseguir me expressar pra ela. Porque ele já tinha visto que ele tinha mais ou menos perdido pro Pedro. Então ele queria dessa vez mostrar, né? Ele queria dessa vez mostrar pra Silvia que era capaz, que não sei o que. Ele chegou na Silvia pra falar que tava afim dela, falou pra ela, teve um diálogo com ela. Só que, tipo, ela foi curta e grossa e falou que não, eu não ficaria com você, porque eu não faria isso com o Pedro e nem com você, pois vocês são amigos. Aquilo, tipo, acabou com o Heitor, né, porque ele ficou muito, muito triste com aquela situação, o porquê dela ter feito aquilo, isso não se encaixou muito bem na cabeça dele, aquilo. Aí tudo bem, foi aí que ele ficou com muito mais raiva do Pedro, porque era por causa do Pedro que ela não queria ficar com ele, né? Era isso, mais ou menos isso. Aí beleza.
depois tudo passou, aí depois da morte do amigo deles, a família, né, de Pedro, como eu tinha cortado a graça de tudo, né, as férias perdeu a graça, né, depois de uma pessoa ter morrido e tudo mais, amigo deles ali. Eles resolveram voltar pra casa, em São Paulo, resolveram voltar pra casa, que aí voltou, só que os dois, o Heitor e o Pedro, principalmente o Pedro, né, que virou namoradinho da Silvia, eles resolveram ver a Silvia antes de voltar pra casa deles. A Silvia entrega 2 envelopes pro Pedro e pro Heitor. Ela entrega 2 envelopes, um para o Heitor e um pro Pedro. O Pedro, ele abre o envelope para todo mundo ver e vê que no envelope está escrito o endereço dela e o número da casa dela, o telefone dela, para ele entrar em contato e tudo mais com ela. Mas Pedro não aceitou a Silvia ter dado um envelope pro Heitor também, porque o namorado de Silvia era o Pedro, então por que ela daria um envelope pro Heitor? Ele não aceitou aquilo, aí perguntou o que ela escreveu no dele, aí o Heitor não queria abrir, ele queria abrir sozinho, ele queria abrir o envelope sozinho, não queria que ninguém visse o que ela tinha escrito para ele, porque nem ele sabia, então ele ficou muito, muito feliz, mas um pouco meio assim, meio assustado, porque ele não esperava aquele envelope da Silvia. Aí tudo bem, passando tudo aquilo, eles estavam no carro, né, indo embora pra casa, eles pararam no restaurante pra comer, aí tudo bem. Aí o Heitor, muito, muito curioso pra saber o que estava escrito no envelope, ele vai pro banheiro, falando que ele ia no banheiro e tudo, mas levou o envelope, abriu o envelope. Viu que o que estava escrito no envelope era a mesma coisa que estava escrito no de Pedro. Aí, logo depois, ele foi perceber que tinha uma coisa escrita embaixo, que a Silvia tinha escrito para ele, apenas dele, no de Pedro não estava escrito isso. Ela escreveu para ele, mas vai ser muito difícil eu esquecer de você. Ela escreveu exatamente isso no envelope, tá até aqui no livro, velho. Eu vou até olhar aqui de novo pra ver se é exatamente, eu quero falar que é exatamente ela falando, velho. Aqui, isso mesmo, mas eu vou demorar muito pra te esquecer. Ela fala isso aqui no livro, ó. Não deve dar pra sacar. Mas é isso que ela fala, tá até marcado, ó. Na última página do livro, é o final do livro mesmo. Ela fala isso. Ele ficou muito feliz com isso, porque isso não estava escrito no envelope do Pedro. Quer dizer, ele ficou muito feliz com o que ela escreveu. Aí nisso, ele estava falando com ele mesmo, com si próprio, Heitor falando com ele próprio, falando assim, caraca, não posso perder essa chance, essa é a minha chance, essa é a minha chance na vida de poder tentar alguma coisa com a Silvia. Mesmo o Pedro já tendo um lance com a Silvia, né, com o amor dele, já tinha um lance com ele, o Heitor não ia desistir. O Heitor viu que ela estava afim daquele envelope. Aí ele falou que iria ligar, que não iria perder tempo e que iria ir atrás dela, porque aquilo lá seria a chance da vida dele, que lá seria uma chance na vida dele. Tanto que é o nome do livro. Mais ou menos é isso que acontece no livro. E tipo, eu confesso que eu peguei esse livro por causa do nome. O nome dele eu me interessei bastante, sabe? Uma Chance na Vida. Só que quando eu peguei para ler o livro, eu juro que eu esperava uma coisa muito mais emocionante. Muito mais emocionante. Eu não esperava esse tipo de contexto, não esperava esse tipo de história, entendeu? Eu não esperava isso. Não esperava uma história de, tipo, um amor meio dramático, assim. Não esperava isso. Eu esperava uma coisa muito emocionante que iria fazer até eu chorar, digamos assim. Aí tá. Peguei o livro por causa desse nome, porque eu não curto muito esse tipo de história. Eu não gosto muito de tipo de história assim. Eu indico esse livro pra quem gosta desse tipo de história. Eu indico pra quem gosta disso, porque quem gosta iria gostar do livro, porque, tipo assim... Eu gostei do livro, até que eu gostei, dá pra você levar algumas considerações, umas reflexões que ele tenta passar pra você, dá mesmo. Em relação à amizade, a amores, a relacionamentos, se você refletir bem, o livro tenta passar isso pra você poder rever isso. Isso eu achei da hora no livro, eu li o livro inteiro com essa consciência de que o livro quer passar isso, entende?
Por isso que eu gostei do livro. Mas eu achei o nome do livro tão forte, mas eu não esperava esse tipo de história. Eu esperava uma coisa muito, muito mais, sei lá, emocionante, assim. Pra mim não foi um livro muito emocionante, mas pra mim foi um livro que dá pra aprender bastante. Se você gosta do tipo desse livro, eu indico pra você. Qualquer faixa etária, se você gosta, qualquer idade, se você gosta desse livro, se você gosta de livros assim, é de boa. Pode começar a ler. E tipo, era pra trazer um objeto, né, falando de alguma parte do livro, aí eu trouxe um desenho que é como que é o Heitor e a Silvia. Mas eu não sei se vai focar, cara. Porque eu, tipo assim, é um desenho em quadrinho, isso aparece no livro, aparece no livro. Aí tipo assim, quando eles estavam tendo a conversa na montanha, quando o Heitor ele teve a coragem de falar com a Silvia, ah lá, mais ou menos isso, o desenho. Isso acontece no livro realmente, aí eu quis passar pra folha pra poder desenhar. Eu só não colori, né? Mas aqui é como se fosse a Silvia, aí eles começam a chorar, o Heitor começa a chorar, porque a Silvia deu aquele fora nele, né? Mas é mais ou menos isso. Aí eu resolvi fazer um desenho pra poder representar direitinho a história. E a parte que eu mais gostei do livro. Pra falar a verdade, a parte que mais me prendeu no livro foi o final. Quando o Pedro ele chama o Heitor, né, pra poder ver o que estava acontecendo lá nas montanhas, né, que o Tom tinha morrido. Essa parte me prendeu no livro, essa foi a parte que mais me prendeu. Antes as partes não me prenderam no livro, nenhuma parte, só essas até o final. Já faltavam poucas partes para acabar. Me prendeu. Eu tinha tanto que eu tava lendo esse livro esses dias aí. Eu tinha falado comigo mesmo, pô, vou ler até a página 60. E a página 60 já tava nessa parte. Eu comecei a ler disparada, nem vi que já tinha quase acabando, já nem tinha visto que estava quase acabando o livro, porque me prendeu e eu nem estava vendo que já estava quase acabando. Então eu continuei lendo, continuei lendo. E tipo, o porquê de eu ter escolhido esse livro? Eu escolhi por causa do nome mesmo, porque esse tipo de história não curto muito. E é isso, né, velho? Tipo assim, a minha opinião assim do livro é que, velho, o Heitor, né, ele... Caraca, velho, acho que já acabou. Cara, acho que é isso, mano. É isso mesmo. É nóis. Acho que não tem mais nada pra falar. Velho. Eu tô aqui com rascunho pra não poder esquecer de nada. Acabou. Mas aí, essa parte eu acho que eu devo falar dela, assim. Porque é sobre o Heitor e sobre o Pedro, uma opinião minha, assim, do livro. Que, tipo, a gente tem que rever, literalmente, as nossas amizades, entendeu? Eu acho que, tipo, eu levei bem isso pro coração, porque às vezes uma amizade pode te fazer mal e você, às vezes, nem tá sacando que ela tá te fazendo mal. Você, às vezes, releva coisas que aquela pessoa estava pra fazer com você, tipo, que era pra te magoar, mas você releva certas coisas. Eu acho que isso transparece muito, muito no livro. Muito no livro, de fato, transparece muito. Eu acho que a gente tem que pensar bem sobre as nossas amizades. Acho que a gente tem que deixar transparecer muito o nosso sentimento, porque, igual aconteceu no livro, o Heitor não mostrava os seus sentimentos, principalmente pro seu melhor amigo. Seu melhor amigo ficou interessado pela garota que ele gostava e ele deixou pra lá. Preferiu ficar raivoso, preferiu ficar nervoso, em vez de falar o que ele sentia dentro dele. Ele não falava, ele guardava. Quando alguém chegava, perguntava pra ele o que ele sentia possível, ele falava que não sentia nada, falava que não tinha porquê o gostar dela. De uma pessoa tão incrível como ela, ele não gostava. Ele falava isso pra todo mundo. Ele deixava isso transparecer. E tipo assim, se a gente não deixar transparecer o nosso sentimento, às vezes, em todas as situações, vai acabar acontecendo situações como essa, mais ou menos. Acaba acontecendo um engano, entende? Então a gente tem que deixar o nosso sentimento fluir, tem que deixar ele transparecer para as pessoas, deixar claro para as pessoas o que sentimos, o que fazemos, o que nós deixamos de fazer. A gente tem que deixar isso claro
para não acontecer esses tipos de coisa, ou até coisas piores podem chegar, entende? Eu acho que a gente não... Acho que eu aprendi isso com o livro, sabe? E às vezes isso não iria acontecer, às vezes nada disso iria acontecer com o Heitor, né? Se ele tivesse abrido o seu coração, principalmente pro seu melhor amigo. Se ele tivesse abrido desde o início, às vezes isso não iria acontecer realmente. Acho que acho que iria rolar paz e amor até o fim do livro, né? Acho que não iria acontecer nada disso, iria ser tranquilamente. Porque se o Pedro fosse realmente amigo de Heitor, o Pedro realmente iria entender o caso ali, realmente iria entender o Heitor, o que o Heitor sentia, né? Ele iria entender. Mas como o Heitor resolvia guardar o seu sentimento, acabou que acontecia esses desentendimentos entre eles. Mas é isto. Falou, é nóis.